Graça e paz, irmãos, boa noite, amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês nas suas casas e que a alegria do Senhor inunde o seu coração nessa noite, que nós possamos realmente nos entregarmos na presença dEle, adorar a Jesus com tudo que nós temos e tudo que nós somos, amém? Você está feliz porque hoje é um dia de estar na presença do Senhor, amém? Esse é o dia que o Senhor fez, então vamos nos alegrar, vamos nos exultar na presença do Senhor, porque Ele é bom e a sua fidelidade vai de geração em geração. Vamos orar para iniciar esse culto. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí na sua casa, que você também já mandasse o link dessa transmissão para os seus amigos, ou você marcasse essas pessoas nos comentários. E agora acalma o seu coração, feche os seus olhos e adore a Jesus. Entre nessa atmosfera de adoração, na atmosfera de louvor ao Senhor. Peça que o Espírito Santo te ensine e que Ele torne os seus ouvidos atentos a tudo aquilo que Ele tem para te falar. Oh Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos que, por mais que estejamos uma transmissão, ainda assim nós podemos te adorar. Obrigado porque o Senhor deu as condições de nós termos a internet para adorarmos o Senhor. E Senhor, enche o nosso coração de alegria, que os nossos lábios estejam cheios de gratidão. Ó Senhor, que com as nossas mãos levantadas nós possamos te adorar, e com os joelhos no chão nós possamos nos render a Ti, Jesus. Queremos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti e te adorar, porque Tu és digno, porque Tu mereces. Ó Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Tu és digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa celebração, Senhor. E nós queremos te aplaudir. Nós te aplaudimos, Jesus, e te entregamos o nosso melhor. Que o nosso louvor suba a Ti como um cheiro agradável e suave às suas narinas, Senhor. Amém. Aleluia. Quando Jesus chamou Pedro, Ele falou assim: você não vai mais ser um pescador de peixes, hoje eu te faço um pescador de homens. Amém? E quando Jesus nos chama para ser pescador de homens, de almas, isso quer dizer lançar a rede da palavra e alcançar o maior número de pessoas, para que elas sejam libertas do império das trevas e venham para o reino da luz. Quantos querem ser pescadores de homens? Diga aí assim: eu quero. Me faça um pescador de homens e mulheres, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Diz assim: não podia entender que você ia me querer, e lançou a rede ao mar, e querendo me pegar, pegou meu coração. E hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao
nações, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aleluia, amém. Para isso Ele nos chamou, para que nós fôssemos. Essa é a grande comissão. Amém. Ele nos enviou para que pregássemos em Jerusalém, na Judéia, Samaria, os confins da terra. É isso que Ele diz: recebereis poder, o Espírito Santo virá sobre nós, e nós devemos proclamar as palavras do Senhor. O Espírito Santo vai colocar na nossa boca as palavras, e nós vamos pregar em Frutal, que é a nossa Jerusalém, Judéia, Minas Gerais, Samaria, os outros estados, os confins da terra, Brasil, os outros países. Nós devemos proclamar as boas novas da salvação e lançar a rede ao mar, amém? E nós fomos conquistados, também devemos conquistar outras pessoas. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus.
nós somos filhos, nós somos escolhidos, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e nós somos filhos de Deus, somos corredeiros com Cristo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida se sobrepõe à lei da morte. Amém? Quantos são filhos de Deus? E como filhos de Deus, nós podemos tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Ele conquistou para mim e para você a cura, Ele conquistou a vida. Amém? E nesses tempos difíceis, nesses tempos de escuridão, de coronavírus que nós temos vivido, nós acreditamos no nosso Deus de milagres. Amém? Erga suas mãos ao Senhor e adore. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
forte a Jesus, porque Ele é bom, e Ele já começou a obra dEle na sua casa e na sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus, que a paz do nosso bondoso e eterno Jesus Cristo seja sobre a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, nossa casa, nossa família. Nós cremos em Jesus, nós cremos nas promessas dEle, o Deus do sobrenatural, o Deus que move as mãos dEle para alcançar a minha vida e a sua vida em nome de Jesus. E hoje eu quero trabalhar com vocês sobre um tema muito importante na Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que nós precisamos, nós que pregamos e nós que vivemos, nós precisamos viver e pregar a Bíblia no seu todo. Então, quando eu estou aqui, queridos, eu venho aqui falar sobre fé, eu venho aqui falar sobre oração, eu venho aqui falar sobre santificação, eu venho aqui falar sobre compromisso. Muitas vezes eu venho aqui falar sobre obediência, um preço a ser pago, renúncia, vida no altar, meditação na palavra. Nós precisamos pregar toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tudo aquilo que Deus tem nos orientado a falar, nós pregamos. E hoje Deus colocou no meu coração, para que eu possa falar sobre as promessas de Deus. Aleluias, amém, queridos? Existem tantas promessas na Bíblia. Uma delas, nós estamos aqui diante da nossa nação, e Deus tem nos desafiado a pagar o preço, porque existe promessa. Salmo 2:8 diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Deus está nos chamando a pedir à nação, é uma promessa. Eu estava pesquisando, queridos, às vezes eu não sou muito de números, mas números são bons, e na Bíblia existem mais de 8.800 promessas, mais ou menos, 8.811, se eu não me engano, e eu tive a curiosidade de dividir essas 8.800 e poucas promessas, por 365 dias que completam um ano, e deram 24 promessas por dia. Interessante, não é? Durante todo o dia, existe promessa de Deus para você e para mim. Você pode dar um glória a Deus aí, você pode dar um amém, um aleluia, e já abra sua Bíblia comigo, no livro, ou melhor, na carta aos Hebreus, capítulo número 10, versículo 23, Hebreus capítulo 10, versículo 23, está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Pai, lemos a Tua palavra, o Senhor é um Deus fiel, aqui está escrito: fiel é aquele que prometeu. Senhor Deus, o Seu caráter é fidelidade, também fidelidade. Nós entendemos que os atributos do Senhor, um deles é que o Senhor é fiel, e obrigado por isso, Pai, porque o Senhor cumpre tudo aquilo que o Senhor promete, e nessa noite, nós queremos aprender um pouco mais com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. O tema nosso são as promessas de Deus. Agora preste atenção, é importante eu e você entendermos, que para cada promessa existe condição. O que é uma condição para que eu alcance a promessa? É que eu preciso fazer algo. As coisas de Deus estão à nossa disposição? Com certeza, mas eu preciso ir até Deus, eu preciso pagar preço. Por exemplo, olha essa promessa tão linda de Atos 16:31, se eu não me engano: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Que promessa maravilhosa, em que eu e a minha casa seremos salvos, seremos transformados, promessa de Deus. Mas qual é a condição? Crê no Senhor Jesus Cristo. Olha só essa outra promessa: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Queridos, como é bom poder pensar nisso, que o diabo vai fugir de nós. Sim, ele vai fugir de homens e mulheres de Deus. Qual é a condição? Sujeitai a Deus e resistir ao diabo. A Bíblia não manda fugir do diabo, a Bíblia manda fugir do pecado.
Não é verdade? Da aparência do mal. Mas o diabo e eu e você podemos encarar, porque a Bíblia diz na primeira carta de João que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você percebe que para cada promessa tem condição? Então é importante você e eu entendermos isso. Nós temos as promessas de Deus à nossa disposição, mas para que elas se cumpram, eu e você como igreja, eu e você como homens e mulheres de Deus, precisamos ir até Deus em nome de Jesus. Preste atenção, Deus é fiel em tudo que sai da sua boca. Deus não comete erros. Olha aqui Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 4. Eu quero lhe dizer que Deus é fiel de tudo que sai da boca dele. Nós acabamos de ler esse versículo em Hebreus. Fiel é aquele que prometeu. Amém? Então, Deus é fiel. Agora, Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 4. Nós vamos ver o seguinte. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e fiel ele é, justo e reto ele é. Então preste atenção, Deus não comete erros. Olha o que ele diz aqui, cuja obra é perfeita. Deus não erra, aquilo que Ele falou a seu respeito, a meu respeito se cumprirá, aquilo que Deus falou para as nações da terra se cumprirá, aquilo que Deus disse, pede-me e eu te darei o Brasil por herança e os confins da terra por sua possessão. Deus cumpre tudo o que Ele prometeu. Números capítulo 23, nós vamos ver o versículo de número 19, Números capítulo 23, versículo de número 19, texto conhecido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Então, preste atenção nesse texto. O que Deus fala, Ele cumpre. Não vamos cobrar aquilo que Deus não falou. Essa história que tem que encostar Deus na parede, misericórdia. Deus é soberano, Ele é digno que nós prestemos a Ele honra e respeito. Ninguém encosta Deus na parede e o obriga a fazer qualquer coisa, não. Agora preste atenção. Quando Deus promete algo, Ele nos dá a liberdade de chegar diante dEle e falar assim, Pai, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor vai fazer, então eu creio, eu recebo, eu tomo posse, eu espero, eu confio, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você lembra que existem mais de 8.000 promessas na Bíblia? Quase 24 promessas por dia? Então nós podemos descansar em Deus, nós podemos confiar em Deus, nós podemos estar, queridos, crendo que tudo aquilo que está aqui na palavra, o que ainda não se cumpriu, se cumprirá, porque Deus assim o diz, em nome de Jesus Cristo. Agora é importante você entender, eu achei um texto aqui na Bíblia, achei não, já estava, né? Mas, Salmo 84, eu estava meditando, Salmo 89, eu estava meditando, e os meus olhos pararam nesse texto aqui, em nome de Jesus. Muitas vezes nós usamos esse texto para celebrar casamento, a parte A desse versículo, né? Salmo 89, versículo 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Sabe que isso aqui é uma promessa de todas as promessas que Deus falou. Olha que maravilha, tem uma promessa na Bíblia, das promessas que Deus falou, ou seja, tudo que Deus falou na sua boca, promessa, esse texto aqui diz que Deus vai fazer, Deus não vai alterar. Preste atenção aqui, aquilo que Deus escreveu a seu respeito, ao meu respeito, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, que é a nosso favor, queridos, preste atenção, Deus não vai alterar isso. É o que diz aqui Salmo 89, versículo 34, não quebrarei a minha aliança. Olha essa promessa, Deus não quebra aliança, ainda que muitas vezes, eu e você já quebramos a aliança, muitas vezes pensamos em quebrar a aliança. Queridos, quantas pessoas hoje têm quebrado alianças com Deus, têm desistido de Deus, têm colocado em Deus a culpa.
diante desse cenário de tantas coisas terríveis, horríveis. Ah, isso é culpa de Deus, isso é culpa da igreja, isso é culpa não sei quem, não, queridos. Deus, Ele nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa, Deus sempre está conosco. Esta é a promessa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Diga aí comigo: Deus não altera aquilo que sai dos seus lábios. Diga: Deus não altera aquilo que sai dos seus lábios. Se Deus falou, Ele cumprirá. Por isso eu sempre digo que a palavra final é de Deus. Não temas as más notícias, confie em Deus, espera em Deus, coloque em Deus a sua confiança. A nossa atenção tem que estar em Deus, não naquilo que tem saído na boca de homens, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te dar 2 exemplos, 2 testemunhos de pessoas que entendiam que Deus é fiel nas suas promessas, pessoas que compreendiam que aquilo que Deus fala acontece. Quando eu e você encontramos na Bíblia, você poderia aí digitar, por exemplo, promessas de Deus que já se cumpriram, talvez na sua vida ou na vida de outras pessoas. Olha aqui, Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, e Deus fala: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, e eu vou te abençoar. Deus faz uma promessa e Deus cumpre. Abraão sai, ele e Sarai, um casal, nasce Isaac, nasce outros filhos. Abraão teve Ismael com Agar, teve outros filhos com Quetura, então foram muitos filhos. Deus cumpriu em Abraão uma multidão de discípulos e de descendência, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Queridos, eu poderia falar da promessa mais linda na Bíblia, que é o nascimento de Jesus Cristo. Deus prometeu lá em Gênesis 3,15, que na descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando você estuda Isaías, quando você estuda os profetas do Antigo Testamento, próprios Salmos, que fazem menção de que em tu, Belém, nascerá aquele que será o Salvador do mundo. E você vai para o Novo Testamento e vê a promessa se cumprir. Quando você vê a promessa lá de Joel, capítulo 2, eis que o Senhor diz: nos últimos dias derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os velhos sonhariam. E você vê lá em Atos 2, a promessa em Pentecostes se cumprindo, a descida do Espírito Santo. Aleluias. Eu quero te falar, primeiro de Josué, capítulo 23, eu vou dar exemplo de 2 homens na Bíblia, que são testemunhos sobre as promessas de Deus. Josué capítulo 23, versículo de número 14, olha o que está escrito. Josué dizendo: e eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Ele já estava partindo dessa terra. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, ele está falando para o povo de Israel, que nenhuma, olha aqui, presta atenção, nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Eita, Jeová abençoado. Preste atenção aqui, queridos. Josué está testemunhando para o povo de Israel aquilo que Deus prometeu. Ele está dizendo: tudo aquilo que Deus falou a respeito do seu povo, cumpriu. Amém, queridos? Então creia, tome posse, aquilo que o Espírito de Deus tem falado com você, aquilo que está na palavra de Deus a nosso respeito. Olha, Deus falou assim para o rei Ezequias: não tenha medo de Senaqueribe, ainda que é um gigante, ainda que seja uma afronta, com ele está o braço do homem, mas Ezequias, com vocês está o braço do Senhor, para trazer livramento e salvação. Preste atenção aqui, conosco está o Senhor, é promessa que Ele faz, em nome de Jesus Cristo. O segundo testemunho sobre as promessas de Deus, eu quero que você vá comigo em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 8, Salomão, 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, olha o que Salomão diz, versículo 56, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, teu servo. Você está vendo aqui, queridos? Eu fiz questão de pegar exemplo de 2 homens, Josué
e um pouco mais lá na frente Salomão, homens que tiveram um papel importante na nação de Israel, 2 líderes de Israel, 2 pessoas de muita expressão no reino de Israel, e ambos compartilham aqui a mesma visão. Tudo aquilo que Deus prometeu para o seu povo se cumpriu. Preste atenção, não permita que o diabo coloque mentira, sofisma na sua mente. Não permita que o diabo ganhe nessa mente sua, que é o campo de batalha, aonde ele quer fazer com que você não creia no que está escrito aqui, que é a palavra de Deus. Você e eu precisamos confiar na palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vocês entendem que Deus tem promessas para nós? Agora, quando eu e você cremos nisso, eu quero entrar num detalhe muito importante, porque quando Deus faz uma promessa, entre o momento que Ele faz a promessa e o cumprimento da promessa, existe um período. Esse é o período que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Olha lá, Deus trabalha nas nossas vidas no período em que as promessas ainda não se cumpriram. Esse período, ele é muito importante. Ele é muito importante. Por quê? Porque Deus vai trabalhar o nosso caráter. Deus vai trabalhar as nossas vidas, para que quando aquela promessa chegar, eu e você tenhamos maturidade para usufruirmos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Exemplificando, quando Deus chama Davi, muito novo ainda um menino, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, e ali derrama o azeite sobre Davi, e Davi recebe a promessa de que ele será o segundo rei da nação de Israel. Mas aquela promessa não se cumpriu no outro dia, na outra semana, no outro mês, no outro ano. Aquela promessa, ela não foi invalidada pelo tempo que ainda não tinha acontecido. Pelo contrário, o tempo favorece para o cumprimento da promessa, porque é nesse tempo que Deus está trabalhando o caráter de Davi, Deus está ministrando esse homem, está mostrando para ele que, como rei, ele precisa ser obediente, dependente de Deus, guerreiro, saber que irão vir dias de lutas, dias de dificuldades, mas que Deus está acima de todas essas coisas. Quando Deus chama José, e através de alguns sonhos, Deus fala para José: eu tenho uma promessa, eu vou te colocar numa posição de governo, você vai liderar muitas vidas, você vai liderar uma nação. E José, de repente, com 17 anos, pensando, essa promessa será que está se cumprindo? Não, queridos, demoram 13 anos para que a promessa de Deus comece a se cumprir na vida de José. Mas nesse período de 13 anos, Deus estava forjando o caráter desse homem, para que ele pudesse saber como usufruir de todas as promessas de Deus. Preste atenção, ninguém vai roubar aquilo que Deus prometeu para você, isso vai se cumprir. Preste atenção, ninguém tem o poder para roubar as promessas de Deus para a sua vida. Somente você, se duvidar, você não vai receber. Você precisa crer, confia, acredita, não seja incrédulo em nome de Jesus, aleluia. Oh. Ainda que as promessas não se cumpriram, esse período é importante. Eu me lembro de um episódio aqui em segundo livro de Reis, capítulo 4, segundo livro de Reis, capítulo 4, onde houve uma promessa. Preste atenção, talvez seja o seu caso, eu não sei aonde essa palavra vai alcançar. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 14, fala da sunamita. Construiu um quarto para um profeta, recebia o profeta Eliseu na sua casa. Era uma família até bem provida, financeiramente falando, mas eles não tinham filhos. E aí, versículo 14, então disse ele: que se há de fazer por ela? Eliseu disse, e Geazi, o moço do profeta, disse: ora, ela não tem filho, e o marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho no tempo que o profeta havia falado. Preste atenção. Possivelmente, essa promessa demorou, segundo, vamos trabalhar com algo aqui coerente, 9 meses. Possivelmente 9 meses, o tempo de gestação. E essa mulher pôde receber o cumprimento da promessa na sua vida. Essa mulher, quando ela ouve a palavra, ela
olha para a situação. Mas como vai acontecer isso? Meu marido é velho. Possivelmente essa mulher devia ser estéril. Como se cumprirá? Queridos, preste atenção aqui. Quando Deus fala, não cabe a você, não cabe a mim, querer entender como Deus vai fazer. Porque isso foge da nossa lógica. O que você e eu, o que nós temos que fazer é crer naquilo que Deus falou. Se Deus disse, pede, eu vou fugir aqui um pouco do contexto de Eliseu, mas da nossa nação, da nossa cidade. Se Deus diz, pede às nações por herança, eu te darei, então nós vamos pedir. Deus prometeu. Como Ele vai fazer? Olhando para o nosso país como ele está, não sei. Eu creio que Deus é fiel. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Eu creio que Deus tem o governo absoluto. Eu não olho as circunstâncias, não. Eu olho para o seu amor, seu grande amor. Eu não me guio por vista, alegre sou. Eu olho para a palavra do meu Redentor, que vive para sempre. Aleluia, glória a Deus. Essa mulher, no tempo determinado, aqui diz no verso 17, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo a palavra do profeta. Por isso que eu creio, queridos, que eu e você também podemos liberar a palavra vinculada a Deus, em harmonia com Deus, alinhada com Deus. Nós podemos liberar a palavra, porque ela se cumpre. Sejamos boca de Deus no meio dessa geração tão desesperada. E para finalizar, eu quero falar sobre 4 exemplos de promessas de Deus para nós. 4 exemplos de promessas de Deus para nós. Primeira, segura aí, toma posse. Está em Mateus 28, 20. Está escrito, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeiro exemplo de promessa de Deus para nós, Ele está conosco. Ei, isso é tremendo, isso é importante. Aonde eu for, Deus está comigo. Diante de qualquer situação que eu venha enfrentar, diante de qualquer problema que pareça à minha frente, Deus está comigo. Deus disse para Josué, capítulo 1, Josué, assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Eu não vou te deixar nem te abandonar. Você tem ideia do que é isso? Essa é uma promessa de Deus para nós. Ah, Senhor, onde o Senhor estava no momento que eu mais precisei? Do nosso lado. Será que eu e você demos a Ele o controle da nossa vida, a direção da nossa vida? Será que eu e você temos feito isso? Porque Deus está ali todo o tempo para nos ajudar. Ele não se afasta, Ele não nos abandona. Essa é uma promessa de Deus para você e para mim, em nome de Jesus Cristo. Que você e eu possamos tomar posse dessa palavra e permitir que essa palavra se cumpra em nós todos sempre. Não duvide, Deus é com você. Segundo exemplo de promessa de Deus para nós, é que nós temos o perdão dos nossos pecados. Posso ouvir um glória a Deus aí? O diabo tem soprado na sua mente que não existe perdão? A Bíblia diz em Isaías 43, 25, eu mesmo, diz o Senhor, sou aquele que apaga os teus pecados e dele não mais me lembro por amor de ti. Eu mesmo, diz o Senhor, sou aquele que apaga os teus pecados e dele eu não mais me lembro por amor de ti. Isaías 43, 25. Essa é a promessa que Deus tem para você e para mim. Não precisa ficar, querido, se culpando, carregando um fardo que não é seu. Mateus 11, 28, olha essa promessa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Há um alívio do nosso Deus, há um alívio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o perdão é isso, é alívio. Deus tem falado muito conosco nesses dias sobre perdão, porque perdão é remédio, perdão é cura, queridos, em nome de Jesus. E Deus está falando, eu tenho para vocês essa promessa, eu apago os teus pecados, e deles eu não mais me lembro. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que ainda que você e eu estejamos errados, conforme diz lá em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados nos separam de Deus, mas Deus ainda nos perdoa, e Deus nos chama, vem, Deus nos chama, vem sobre mim, vinde a mim, em nome de Jesus. Terceiro exemplo de promessa de Deus para nós, você sabia
que Deus tem uma promessa para salvar a sua casa e a minha casa. Eu já falei esse texto aqui, mas eu quero que você abra comigo, Atos 16. Há uma promessa de Deus para salvar você e a sua casa. Eu não sei você que está me assistindo, se você ainda não fez uma entrega para Jesus Cristo, se você ainda não abriu a sua vida para Jesus entrar e fazer morada, esse é o momento, essa é a oportunidade. Ah, pastor, se o senhor soubesse da minha vida, do meu passado, quantos erros que eu já cometi, quantos pecados eu já cometi, é o que eu acabei de falar aqui. Se você se arrepender, Deus perdoa os seus pecados, e dele Deus não mais vai se lembrar. Preste atenção, Deus não vai mais se lembrar dos seus pecados. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo, você agora é uma nova criatura. Então faça isso onde você está, abra seu coração, faça uma oração simples mesmo. Você não precisa de um pastor ir agora na sua casa, de um obreiro, para você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Abra o seu coração e fala: Jesus, eu te aceito como estou. E Ele vem até você como você está. Olha aqui, Atos 16:31, o que está escrito? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha a promessa maravilhosa, mas tem condição. Lembra que eu falei da condição? Crer, fé em Jesus Cristo, fé na palavra de Deus. Queridos, é uma promessa, não abra mão de nenhum membro da sua casa, da sua família, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais solução. Não é isso que a Bíblia promete para nós. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e toda a sua casa, toda a sua casa. Esta é uma promessa de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Para Deus não há caso perdido. Ei, você crê nisso? Em nome de Jesus. O último exemplo aqui, claro que existem milhares, mas dentro da minha palavra, em 1 João 2,25, 1 João 2,25, o último exemplo que eu quero falar com vocês aqui, é vida eterna. Diga aí comigo, vida eterna. De novo, vida eterna, em nome de Jesus Cristo, vida eterna. 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma vida eterna com Deus. Esta é uma promessa, queridos, que ninguém pode tirar daqueles que acreditam em Jesus Cristo. Amém? Estas são as promessas de Deus. Eu quero orar com você, em nome de Jesus Cristo. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar que tudo aquilo que Deus prometeu pode se cumprir nas nossas vidas, se eu e você tomarmos posse, em nome de Jesus. Eu creio. Não saia daí da transmissão, nós vamos orar daqui a pouco. E nesse culto, queridos, com certeza, Deus está despertando você para entrar no sobrenatural de Deus, no milagre de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha essa promessa, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós pecadores. Qual é a promessa? Que Jesus morreu por nós. Hoje, Ele nos chama. Creia nas promessas. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Ele é fiel. Amém? Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos
tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes e tu és fiel. E Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluias. Palavra de Deus, acabamos de ouvir nessa noite. Ela diz que esse Deus de aliança, Ele fará tudo o que Ele prometeu. Nós colhemos 2 testemunhos na Bíblia, Josué e Salomão. Ambos disseram que tudo aquilo que saiu da boca de Deus não caiu em terra sem se cumprir. Tudo se cumpriu, tudo se cumpriu. A Bíblia diz que Deus é fiel. Eu gostaria de orar agora com seus alvos. A promessa de Deus para restauração, restaurar lares, restaurar famílias. A promessa de Deus para restaurar casamento. A promessa de Deus para salvar uma cidade. A promessa de Deus para salvar uma nação. A promessa de Deus para salvar uma casa. Entra comigo em oração nesse momento. Coloque diante de Deus os seus alvos. Creia que Deus é fiel, Pai. Oramos por cada alvo nesta noite. Cada pedido de oração. Oramos por esse jovem, por essa jovem, que a sociedade vê como caso perdido, mas que o Senhor Deus pode transformar. Oramos para esse casamento, que aos olhos de muito não tem mais jeito, mas a promessa do Deus a quem nós servimos é que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Oramos, Pai, para que o Senhor traga saúde, porque é a promessa. O Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos ser livres de todas elas. Oramos para que haja saúde na vida de cada um, Pai. Sua palavra diz, em 2 Crônicas 7,14, que quando nós nos humilhamos, nos arrependemos, deixamos nossos pecados, te buscamos em oração, o Senhor virá e sarará a terra. O Senhor vai sarar a terra das epidemias. O Senhor vai sarar a terra, Deus, de tudo aquilo que é errado. O Senhor vai sarar a terra da corrupção, do engano, Pai. O Senhor vai sarar a terra, meu Pai. Ó Deus, o governo do justo prevalecerá. O governo do justo prevalecerá. Senhor, nós cremos que o Senhor vem limpar essa nação.
Nós oramos pelo nosso Brasil. Há uma promessa do Senhor para que essa nação se dobre diante de Jesus Cristo. Toda a nação brasileira se curvará diante do Senhor Jesus Cristo e confessará que não há salvação em outro nome que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós chamamos a existência essas promessas, ó Pai. Ó Deus, de um marido salvo, transformado, de uma esposa salva, transformada, de pais transformados, de filhos e filhas transformados, meu Pai, da nossa cidade transformada, Senhor. Nós cremos as tuas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. Pai, há uma das promessas mais lindas na Bíblia que se cumprirá ainda, que é a volta de Jesus Cristo. Sabemos que esta promessa está muito próxima de acontecer e se cumprir, que é a vinda de Yeshua, de Jesus o Cristo. Por isso, queremos estar nos preparando cada dia, Senhor. Anelamos por essa promessa, porque a Tua palavra diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque Jesus virá. E conforme o texto que nós lemos, Ele nos deu a eternidade como promessa. Recebemos em nome de Jesus. Amém, queridos. O Deus da promessa não se esqueceu de você. Jamais se esquece. Creia que aquilo que Ele prometeu, se não cumpriu ainda, não é porque Ele não é fiel, é porque Ele está trabalhando. E no momento dele, você e eu, todos nós, iremos tomar posse. Que o Deus eterno, que Jesus o Cristo e o Espírito Santo abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.